Programa Revista Rural. Oferecimento: Zoetis, líder em saúde animal. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. E Ivomec, moldado para o seu sucesso. Bom dia! Está começando agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Hoje o programa está imperdível. Dê uma olhada no que a gente preparou para você. Doenças respiratórias merecem atenção em sistema de confinamento. Especialista dá dicas valiosas para produzir uma excelente muda de videira. No Papo de Violeiro, os muitos talentos do grande poeta Mário de Andrade. As doenças respiratórias são uma preocupação a mais para quem termina os animais em confinamento. Alguns cuidados, porém, podem resolver esse problema. As DRBs, doenças respiratórias bovinas, estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor, especialmente na pecuária intensiva, pois se propagam rapidamente, sendo prejudicial à produção e podendo provocar alto índice de morbidade. Os animais em confinamento eles estão mais susceptíveis a doenças respiratórias por causa principalmente da densidade animal, né? Então, um dos fatores epidemiológicos que mais contribui para a propagação de doença respiratória é a proximidade de animais. E como o confinamento você coloca muitos animais em um mesmo espaço, então o surgimento e a propagação de doenças ela é mais rápida. Pesquisas mostram que as DRBs estão presentes em até 60% dos animais no confinamento. Porém, diversas causas podem influenciar o aumento do número de casos, ultrapassando esse índice de animais doentes. Como um confinamento bovino, normalmente ele recebe animais de diversas propriedades, você vê animais com históricos de doenças diversos, né? E nesse fluxo, né, de entrada e saída de animais, pode ser que venham animais com a presença de alguns vírus respiratórios que outros animais que já estão naquele confinamento, eles não possuem uma imunidade, né, pelo fato deles não terem tido contato na sua fazenda de origem. O confinamento normalmente acontece no período do meio do ano, né, e é quando não tem chuva. Os vírus e bactérias e tudo mais, eles acabam se proliferando com muito mais facilidade. Então, o animal fica muito próximo. Se um tem problema, a facilidade de passar para o outro aumenta exponencialmente. Não que isso não vá acontecer no pasto, mas é muito mais difícil, né? As distâncias no pasto acabam sendo maiores dos animais. A ronda sanitária, que é feita todo dia para se fazer a avaliação do rebanho, é importante. Nela, os profissionais do campo, olhando para os animais, podem analisar algum sintoma responsável por algum tipo de doença respiratória. E olha que eles são muitos. Num confinamento, o não comer, ele está muito associado a doenças metabólicas, a exemplo da acidose, né? Um animal que ele entra em acidose devido à quantidade exagerada de carboidrato, ele tende a recusar o alimento. Mas, no caso de doenças respiratórias, o não comer estará associado principalmente a um processo febril. Aí você vai ter a presença de tosse, o espirro, apesar do espirro não ser tão comum, ele pode estar presente, a presença de secreções nasais, só que o que acontece muito com o bovino, ele tem o hábito de lamber as narinas com a língua, né? Então ele passa a língua nas narinas para tentar desobstruir. Então, em alguns momentos, o produtor ele pode não ver a secreção nasal por causa dessa desobstrução que ele tenta fazer com a língua. Outro sinal de que algo está errado é o aumento dos movimentos respiratórios do animal para tentar compensar as lesões nos pulmões. Ou então, ele pode reduzir e respirar lentamente, deslocando a respiração para o abdômen a fim de amenizar a dor.
Na ronda você costuma, né, os técnicos ou os peões ou os gerentes do confinamento acabam olhando isso de uma forma mais fácil, aquele animal que percebe que vai menos ao coxo, que não tem uma conversão alimentar tão alta como os outros animais, isso faz uma diferença muito grande, um animal mais amoado, enfim, todos esses sintomas, eles acabam sendo sintomas de indícios, né, da doença respiratória. Com o estresse no transporte e comercialização, além do frio e baixa umidade também como causas das DRBs, resta ao pecuarista prevenir da melhor maneira possível o rebanho, evitando a propagação das enfermidades. Transportes, né, de animais acima de 12 horas, eles já são considerados como se podia falar, até agressivo para o animal, né? Aquilo vai gerar incômodo, a privação de alimento, né? O fato daqueles animais estarem muito próximos, muito juntos, né? O balançar do caminhão. Então, o 12 horas seria um limite que a gente trabalharia em termos de bem-estar animal. De preferência, usar sempre técnicas ligadas a manejo e bem-estar animal. Hoje você tem aí, né, várias técnicas já consagradas, né, e empresas que fazem esse trabalho, que são preocupadas com o bem-estar animal, para que esse animal sofra o menor estresse possível. Com a complexidade que as DRBs trazem aos confinamentos, a dor de cabeça do produtor pode ser muito grande quando pensamos nos prejuízos que a produção pode ter se o tratamento mais adequado não for aplicado. Em um confinamento, quais seriam os prejuízos que o produtor iria ter com as doenças respiratórias? Redução de peso, redução de ganho de peso, né? Isso ele iria ver, né? Ele irá ver nas suas pesagens, isso é um ponto. A morte de animais também, né? Vai ser uma fonte de prejuízo, e o gasto com medicamentos para o tratamento e medicamentos para prevenção. Quando esse animal for percebido com algum tipo de problema, como eu falei, retira rapidamente esse animal, coloca ele numa área para ser ali tratado e use um produto com resultado muito rápido. Se fizer um cálculo de um dia, né, 2 dias desse animal, 3, 4, 5, 10 dias fora da alimentação normal do confinamento, teu prejuízo ele assim enorme, dependendo da quantidade de animais que você tiver ali acometido com doença, né? No final das contas, o produtor irá ver que o melhor é prevenir, porque quando alguns vírus se instalam em um confinamento, aí o custo que é para você tirar, né, esse problema, ele é muito grande. A Embrapa lançou o seu 7º Plano Diretor, documento que reflete o planejamento estratégico da empresa entre os anos de 2020 e 2030 e traz um novo olhar sobre o posicionamento institucional pensado a partir da diversidade dos ecossistemas de inovação. Isso é algo que nós vemos fazendo ao longo da história da empresa, desde a sua fundação em 1973, né, e a partir do final dos anos 80, nós avançamos de forma consistente, né, no estabelecimento de um plano diretor, né, com o estabelecimento de objetivos estratégicos, né, que pautam o andamento, o caminho da pesquisa agropecuária desenvolvida na Embrapa e que, obviamente, né, leva soluções, produtos, tecnologias para o agro brasileiro. Não saia daí, a gente volta já. Pecuarista, você já se perguntou por que na agricultura existem momentos corretos para a aplicação dos produtos? Na pecuária também é assim. Para o melhor controle da verminose, use o controle 5811 Zoetis, utilizando o Trel-Ace em maio, Sidectin em agosto e novamente Trel-Ace em novembro. Com esse protocolo, a proteção é melhor e os resultados em produtividade são superiores. Conte sempre com a Zoetis, líder em saúde animal. Consulte sempre o médico veterinário. Para o período de retirada, consulte sempre a bula do produto. Com o pasto verde volumoso, é hora de potencializar o ganho de peso do rebanho.
E para isso, conte com a tecnologia do Matsuda Top Line Boi, suplemento com proteína e energia que favorece o consumo da forragem e permite ganhos diários superiores na fase de engorda. Matsuda Top Line Boi, tecnologia de ponta em nutrição para bovinos com a tradição e qualidade Matsuda. Vendas por todo o Brasil. Detalhes em matsuda.com.br. A qualidade das mudas afeta diretamente a produção de uva. Assim, é importante seguir alguns cuidados para garantir a produtividade da videira. A muda de videira de raiz nua é produzida tradicionalmente nas regiões onde há inverno, uma vez que o viveirista precisa de 1 ano para produzi-la. E para o seu correto plantio no campo, alguns passos devem ser seguidos pelos produtores. Em meados do mês de setembro do ano anterior ao plantio, o produtor deverá buscar viveiristas para realizar a reserva dessas mudas. A importância da muda de enxertada é a possibilidade de utilizar o porta-enxerto mais adaptado para a sua região de plantio. Na região sul do Brasil, especificamente na Serra Gaúcha, se utilizam porta-enxertos resistentes a determinadas doenças de solo. É por isso que nós recomendamos a utilização de mudas enxertadas em porta-enxertos e não a chamada muda em pé franco, que é a muda sem a utilização de porta-enxerto. A época de plantio de raiz nua mais recomendada é do final do mês de julho até o início do mês de outubro. E o que define o início ou fim desse período é o risco de ocorrência de geadas tardias. Quanto maior o risco de ocorrência de geada tardia, mais tarde deverá ser o plantio desta muda, a fim de que a eventual ocorrência de geadas não cause os danos no início da brotação das mudas, que é a época que as mudas são mais sensíveis a esse evento. Uma etapa muito importante é a vistoria da qualidade da muda. Atualmente, a Embrapa trabalha com uma série de viveiristas licenciados, que são indicados para a obtenção de mudas com qualidade superior, tanto morfológica quanto sanitária. Mesmo adquirindo mudas desses viveiristas, o produtor deverá fazer o que nós chamamos de vistoria da qualidade. Então aqui novamente eu tenho uma muda do tipo raiz nua, onde eu irei mostrar a primeira vistoria que o produtor deverá fazer, que se refere à morfologia desta muda. Basicamente, 2 pontos devem ser observados. Inicialmente, o ponto de enxertia e, posteriormente, o ponto de emissão de raízes. O ponto de enxertia ele deve ser plenamente soldado e isso será testado a partir do teste da torção do enxerto. Aplicando-se uma torção média, esse enxerto não poderá ceder. Isto é sinal de que a soldagem foi bem feita e não há fissuras. E no ponto de emissão de raízes, deve haver o que nós chamamos de simetria radicular, ou seja, raízes de finas a médias devem circundar toda a região basal do porta-enxerto. Da mesma forma, nós temos que ter apenas um nível de raízes. Outro ponto a se observar é a distância entre o ponto de enxertia e o ponto de emissão de raízes. O tamanho mínimo varia de 20 a 30 centímetros, podendo ser mais, mas nunca ser menos. Esta muda ela poderá vir já podada, feita toalete, como é esse caso, onde nós temos no máximo 2 gemas na região da enxertia e as raízes em torno de 10 a 15 centímetros, pelo menos, de comprimento de raízes. Além de realizar a análise morfológica, também deve ser feita a análise sanitária da muda, que se refere aos aspectos internos de sua formação e qualidade. Nesse caso, iremos fazer inicialmente uma amostragem do lote de muda. O produtor irá coletar 5 mudas desse lote, as 5 melhores mudas. Será realizada 2 cortes em cada muda. Inicialmente, em torno de 1 centímetro abaixo do ponto de enxertia será realizado o primeiro corte, e em torno de 1 centímetro acima do ponto de emissão de raízes será realizado o segundo corte. Nessas regiões internas, o produtor irá verificar se há ocorrência de necroses internas. Essas necroses internas, quando ocorrerem em percentuais muito elevados, e se utiliza como valor padrão 50% de área necrosada em relação à área total, se considera que há um elevado risco desta muda estar contaminada por doenças de tronco. Na preparação para o plantio, não se recomenda a utilização de herbicidas pré-emergentes, em função dos riscos de fitotoxidez.
Por isso, a utilização de enxadas rotativas é bastante eficiente para controlar as plantas que venham exercer alguma competição sobre a muda. Além das plantas de cobertura, também deve ser considerada a adubação de correção desta área para as futuras mudas. Neste caso, se considera a calagem e a aplicação do fósforo e do potássio. Todos esses aplicados em cobertura e uniformizados, num período mínimo de 4 meses antes do plantio. A adubação nitrogenada ela será realizada após o início da brotação das mudas. A próxima e última etapa pré-plantio é a hidratação, muito importante para a aclimatação da muda durante o processo produtivo. Muitas vezes essa muda ela fica algum tempo em câmara fria e para ela ser repassada ao campo ela precisa de uma fase de transição e isso a gente realiza em tanques de hidratação com água. Esse período ele varia de 8 a 24 horas antes do plantio e imediatamente após a limpeza e a toalete da muda. Cabe destacar também que se a área em que essa muda for plantada tem histórico de declínio e morte de plantas por doenças de solo ou doenças de tronco, esta água de hidratação pode ser tratada com fungicidas para proteção das raízes durante o período de desenvolvimento inicial da muda no campo. Apesar de o processo parecer simples, é no momento do plantio que o produtor deve ter mais atenção para evitar a morte das mudas, seja por adubação na cova ou por sua profundidade. Por ocasião do plantio, nós iremos enterrar essa muda ao nível da emissão das raízes. Por isso que é importante a vistoria morfológica. Então nós iremos realizar uma profundidade de tal forma que nós acomodemos as raízes na sua forma simétrica e ao realizar o enterrio, nós iremos fazer ao limite do ponto de emissão de raízes. Posteriormente faremos a compactação desse solo, a manutenção da simetria da muda e já colocaremos um tutor de condução do futuro broto. Outro aspecto relacionado ao momento do plantio se refere à necessidade ou não de irrigação. Dentro daquela janela de plantio recomendada, para as regiões de clima de estações bem definidas, em geral não há necessidade de irrigação suplementar. Porém, quando a primavera se mostrar com regime hídrico abaixo da média, especialmente nos 30 a 45 dias pós-plantio, é sim necessário realizar alguma suplementação com alguma água. A Case IH agrega a seu portfólio uma nova plataforma digital de relacionamento com os clientes. Trata-se do Virtual Experience, novo showroom que promove uma experiência imersiva conectando os produtores às novas colheitadeiras da marca de forma inédita para o segmento. Virtual Experience é uma inovação dentro do segmento, é uma forma de apresentar os nossos produtos para o produtor rural à distância, de maneira remota, sem que ele precise se dirigir até a concessionária. E aqui eu não estou falando que o método tradicional da experiência de compra do cliente, ele mudou simplesmente para o digital. Essa solução tecnológica, o Virtual Experience, é um complemento ao método tradicional de compra. Ele vem para auxiliar o cliente, para entregar para o cliente mais informações para que ele faça uma compra mais assertiva e tenha certeza de que o produto que ele está comprando é o melhor possível. Tá gostando? Então fique aí que a gente volta rapidinho. Até já! A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. Quem é da pecuária sabe que doenças respiratórias como pneumonia são altamente prejudiciais para a saúde dos animais. Terramicina Mais com uma única dose recupera o animal e ele volta a produzir.
Terramicina Mais é o poder da Terramicina LA que todo mundo conhece, somado a uma potente ação anti-inflamatória que combate infecções e inflamações, eliminando a dor e a febre, melhorando o bem-estar animal de forma prática e segura. Terramicina Mais é da família Sol da Terra. Zoetis, líder em saúde animal. Quando o assunto é saúde animal, o pecuarista não pode errar. Além de estarmos falando de um ser vivo, os animais de um rebanho têm uma representatividade financeira para o negócio do produtor. E para quem por vezes trabalha no limite, confiar em produtos de qualidade se torna um respiro. Topline, há mais de 24 anos, é um dos principais carrapaticidas que combatem os parasitas externos dos bovinos. É um produto extremamente versátil, né, que combate aí os principais parasitas externos dos bovinos. Né? A tecnologia dele sendo por-on, né, então também contribui para o bem-estar animal, não é injetável, então você acaba não furando, né, você não tem uma agulha ali que você vai injetar no animal, então acaba sendo um pouco menos estressante, mais confortável para o animal que está recebendo. Além de menos estresse para o gado, através do medicamento o produtor consegue rastrear os animais que foram tratados, pois os mesmos ficam marcados por um corante vermelho inofensivo à saúde do rebanho. A gente consegue rastrear os animais que foram tratados, porque eles ficam literalmente marcados de vermelho, né? Então isso também é uma vantagem. O nosso Topline Spray é o mata-bicheira, né? Eu digo que é super versátil e fácil, né? É o mata-bicheira que todo curral deve ter, porque ele é spray, indicado principalmente para cura de umbigo, né? De bezerrinho aí que acabou de nascer. Então, ele também é uma grande referência, tem um grande apelo de confiança, né, para os animais e para os pecuaristas, né? Então, todo o rebanho fica protegido com o Topline. A exemplo do que faz com o Ivomec, a Boehringer utiliza da comunicação, conscientização, interação com informação de qualidade e proximidade com o cliente para levar a tecnologia a campo. E o marketing tem dado bastante atenção ao relançamento da marca Topline. Mídia social, online, mídia, hoje a gente sabe que não tem mais volta, né? Não é mais uma tendência, é uma realidade que veio para ficar e cada vez mais se aproximando dos nossos clientes e ouvindo, né? É importante você ouvir as dores dos seus clientes, é importante você ouvir a voz do seu cliente para que a gente possa aprimorar nossos produtos e nossa comunicação. A Bahia acaba de colher uma das maiores safras da sua história. O estado atingiu a média de 310 arrobas de algodão em caroço por hectare, em uma área total de pouco mais de 313 mil hectares. Os números impressionam, não só em quantidade, mas também em qualidade. O otimismo dos produtores baianos com os números da safra, porém, esbarraram numa forte retração, com uma diminuição significativa no consumo do produto no mundo todo e queda nas cotações no mercado internacional. A safra de algodão 2019-2020, que já encerramos a colheita e agora estamos encerrando o seu beneficiamento, em termos de produtividade, realmente foi um sucesso. 309 arrobas por hectare. Isso, para se ter uma ideia, é mais do que o dobro de pluma do que o nosso colega e concorrente produtor americano consegue produzir por hectare. Então, isso fruto da tecnologia, do trabalho, da dedicação dos produtores baianos. Então, a eles, os parabéns da associação por ter conseguido o que foi a segunda maior produtividade da história. Já na parte comercial, infelizmente, não podemos dizer o mesmo, pois o consumo de algodão reduziu muito mundialmente,
o mundo consumia 27 milhões de toneladas de algodão e agora passou a consumir 22 milhões de toneladas. Então, foi uma queda muito grande que refletiu nos preços. E por isso nós teremos uma redução da área plantada na Bahia da ordem de 15%. Isso é muito ruim para os agricultores, é muito ruim para a Bahia. As maiores obras do poeta e escritor Mário de Andrade todo mundo conhece. Macunaíma, Pauliceia Desvairada. Mas você sabia que ele também compunha lindas canções? Pois é, deleite-se com essa obra-prima chamada Viola Quebrada. Olá, meus amigos da Revista Rural. Estamos aqui mais uma vez para trazer o som da viola para vocês. Aqui é o maestro Rui Tornese. Pois fala Lucas Tornese. E estamos aqui no Instituto São Gonçalo, sede da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E hoje vamos falar do que, Lucas? Vamos falar de Mário de Andrade. Mário de Andrade, escritor, folclorista, crítico literário, nascido em outubro de 93, um paulistano. 1893, né? 1893, final do século XIX, isso mesmo. E até para comemorar, ainda daqui um ano e pouquinho, a gente vai comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo. Então, vamos fazer uma música muito bonita de sua autoria. Isso, a Viola Quebrada, né? Assim como a Viola Quebrada e outras músicas ou obras literárias da Semana de Arte Moderna, em que o nacionalismo, as coisas da terra foram exaltadas, né? A própria letra da Viola Quebrada, né? Com todo aquele sotaque caipira, aquilo que saiu. Então vamos lá, vamos fazer então Viola Quebrada, bora nós! Pois é, já está na hora de irmos embora. Foi muito bom estar aqui com vocês. E vale sempre lembrar, caso queira assistir a esse ou qualquer outro programa anterior, é muito fácil. Basta acessar nosso canal no YouTube. Nos vemos na próxima semana. Fique com Deus e até lá!